Olá, bem-vindos a mais um apanhado da semana do Contraprova. Ao longo dos últimos dias, voltamos a fazer aquilo que nos distingue melhor: olhar para as notícias para lá dos títulos, perceber o que ficou por dizer e, quando se justifica, destacar também o bom jornalismo. Começamos pela sexta-feira, dia 10 de julho. Na rubrica Alterações Mediáticas, falamos de Christine Lagarde. Durante dias, vários órgãos de comunicação social alimentaram a hipótese de a Presidente do Banco Central Europeu abandonar o cargo para concorrer às eleições presidenciais francesas de 2027. Mas quando a própria Lagarde afirmou numa entrevista à Euronews que não é candidata a nada, o assunto praticamente desapareceu da imprensa portuguesa. Uma diferença de tratamento que mostra como, muitas vezes, as especulações parecem interessar mais do que os esclarecimentos. No sábado, dia 11, fomos até Londres, na secção Ângulo Morto. Recordamos que toda a expectativa mediática apontava para confrontos em França depois do jogo de futebol do Mundial dos Estados Unidos entre a França e Marrocos. Mas foi a capital britânica, Londres, que acabou por viver os episódios mais graves, com confrontos violentos, um polícia ferido e várias detenções. Apesar da enorme cobertura internacional, em Portugal, praticamente só o jornal A Bola noticiou estes acontecimentos. Ainda no sábado, regressou também a Aliança das Carteiras. Voltamos a reunir vários exemplos de conteúdos onde a fronteira entre jornalismo e promoção comercial continua pouco clara. Desde notícias sobre lojas que parecem catálogos de vendas, passando por viagens e refeições oferecidas, até conteúdos produzidos no âmbito de iniciativas patrocinadas. Casos diferentes, mas todos eles úteis para recordar que a transparência editorial nunca deve ser um detalhe. No domingo, dia 12, na ata diurna, destacamos a atitude da jornalista Tânia Laranjo, do Correio da Manhã, durante a crise da água em Almada. Enquanto vários habitantes continuavam sem abastecimentos e as explicações da autarquia iam mudando, houve quem insistisse nas perguntas mais simples e mais importantes. O que diz às pessoas que continuam sem água? E a senhora Presidente tem água em casa? Um destaque a um princípio básico do jornalismo: não desistir de procurar respostas. Também no domingo publicamos um novo apanhado na rede. Ao longo da semana foram surgindo notícias dispersas sobre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, Roberto Martínez, o Al Nassr e a Seleção Nacional. Separadamente, pareciam episódios sem ligação, mas quando colocadas lado a lado, ajudam a perceber muito melhor o momento em que vivemos no futebol nacional português e aquilo que poderá acontecer nos próximos meses. E na segunda-feira, dia 13 de julho, na secção Economistas do Diabo, Luís Gomes pegou num especial publicado pelo ECO sobre a chamada soberania tecnológica europeia para levantar uma questão diferente. Será que o problema da Europa é realmente a falta de investimento? Ou será antes o excesso de regulamentação? Um texto que procura recentrar o debate nas consequências da burocracia comunitária para a inovação e para o crescimento das empresas tecnológicas europeias. E terminamos com mais um microscópio. Analisamos a evolução da notícia do Correio da Manhã sobre o acidente na Ponte Vasco da Gama. A primeira versão atribuía a origem da colisão a um Tesla que se teria incendiado. Essa informação foi rapidamente reproduzida por vários órgãos de comunicação social. Horas depois, porém, o próprio Correio da Manhã alterou a notícia. Desapareceu a referência ao Tesla e passou a indicar apenas que existiu um pequeno foco de incêndio depois do acidente. Um exemplo muito elucidativo dos riscos de transformar informações ainda por confirmar em factos consumados. E foi assim, mais uma semana do Contraprova, 7 trabalhos diferentes, 7 formas de olhar para a atualidade, sempre com o mesmo objetivo: exigir mais rigor, mais contexto e mais transparência na informação. Obrigado por estar desse lado, voltamos em breve com mais notícias postas à prova.